Bom dia, bom dia! A paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Como é bom a gente tomar esse cafezinho com Jesus, porque nós nos unimos à vontade de Deus, nós nos unimos à obediência a Deus. E nós vamos falar hoje sobre anjos decaídos. E os anjos decaídos, a situação é a desobediência, querendo ser dono de si, aonde que esse dono de si se torna querer ser maior do que Deus. Um dono de si, uma liberdade que Deus expressa para nós, é para que nós caminhamos juntos, e não ser maior, e não se achar melhor, e não querer ser o melhor, né? E aonde que nós queremos ser como deuses. E é este mover que é a palavra que o demônio usou para Adão e Eva, para que eles caíssem na tentação. E aonde que desperta no coração este querer. Sabe, irmãos, o amor incondicional, a entrega, a doação, Deus mostra para nós como deve ser o ser humano, como deve ser um coração, uma alma que se parece com Deus. É uma alma que ama, que se entrega, que se doa e não busca seus próprios interesses, aonde que querendo se agradecer, querendo ser, né, como Deus. A força de Deus, o próprio Deus, a grandeza que Ele tem, Ele não se coloca assim. Mas Ele nos mostra que Ele é um Deus do impossível, é um Deus que pode tudo. E vai dizer aqui o parágrafo 391 sobre anjos decaídos. Vai dizer assim, no parágrafo 391. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora, que se opõe a Deus, e que por inveja o faz cair na morte. Então essa voz sedutora é uma voz que se opõe a Deus. Eu não quero me unir a Deus, eu quero me opor, né? A Escritura e a tradição da igreja vem neste ser um anjo destronado chamado Satanás ou Diabo. A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Diabolos enem ite, aqui fala, né? Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Então a palavra mal é uma escolha que nós temos para se decair nas coisas ruins, né? E aonde que nesse decair nas coisas ruins é a ausência de Deus. Então a ausência de Deus é o quê? Eu não quero caminhar com Deus, eu não quero ser obediente a Deus, eu não quero escutar a voz de Deus. Essa é uma voz que interfere na unidade com Deus. E quando nós deixamos se conduzir pelo pecado e nós nos afastamos de Deus, nós fazemos como esses anjos decaídos. Eles querem, por inveja, eles decaíram do céu. Por quê? Porque eles queriam ser como Deus, né? Ou eles questionaram por que o homem ganhou toda essa graça de ser como Deus, né? E eles não. Então, assim, neste mover, nós temos a graça, irmãos, de nos unirmos a Deus, de ter a escolha de se libertar do pecado e nos unirmos a Deus. Então, diante dessa escolha, diante dos anjos decaídos, que nós possamos aprender uma grande lição. É que eu preciso estar unido a Deus. E nesta unidade a Deus, eu tenho que ser obediente ao que Ele me pede. É simples, irmãos, e a obediência a Deus não é uma situação fácil, por quê? Porque o mundo nos oferece coisas ao contrário. O mundo nos oferece coisas para nos afastar de Deus. Porque nós temos essa concupiscência ao pecado, que é de querer caminhar sozinho e não caminhar com Deus. E vamos pedir nesse Pai Nosso que Deus nos dê essa graça de sempre estarmos unidos a Ele, sempre tentando no nosso coração a obediência, gostando sempre, Senhor, de estar na Tua presença.
E para que nós possamos estar na tua presença, eu preciso ouvir a tua voz e colocar em prática na minha vida. Que essa prática do amor, amando a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo, que caia no meu coração como uma obediência diante dos 10 mandamentos, resumido nesses 2 mandamentos, Senhor. Mas que o Senhor me dê a graça de te amar eternamente e amar o meu irmão, os meus irmãos, como o Senhor nos ensina. Dai-nos a graça do perdão, da reconciliação. Dai-nos a graça, Senhor, do perdão de todos os pecados. Diante da confissão, diante dos sacramentos, a unidade perfeita contigo, Jesus, e a unidade perfeita com o Pai e o Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aqui diz a palavra que eu ia ler para nós, Gênesis capítulo 3, versículo 5. Vai dizer assim, a palavra que eu tinha dito: mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E neste momento ali, ele coloca essa voz para Adão e Eva, para caírem na tentação. Uma coisa importante, irmãos, que voz que eu estou ouvindo e dando ouvido. É isso que vinha antes de eu terminar aqui. Qual é a voz que eu estou ouvindo? A voz de Deus? A voz da palavra de Deus? Os seus ensinamentos? Ou uma voz que me tira da presença de Deus? Nós possamos tomar esse cuidado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.